Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui, um Devaneios no Café. Nossas lives que são feitas todas as quartas aqui no SEI, né? No Café Dialógico aqui de Campinas, situado na rua Doutor Quirino, 1856. E né, as nossas lives aqui, né, elas se tornaram um encontro semanal, um encontro bem nesse horário, né? Um encontro noturno também, dizendo aqui, né? No horário que nós estamos é um encontro noturno e que vem aqui pra gente, né? O nome não é à toa, Devaneios, né? Vou dar boa noite aqui pro pessoal que tá chegando, boa noite pra Nina, a Nini Pompenmaier, pro Vitor, boa noite pra todo mundo. Deixa eu só arrumar aqui vamos ficar. Então, os nossos encontros aqui têm como o seu objetivo, a sua intenção, né? Acho que melhor do que objetivo, mas a intenção dos nossos encontros aqui é olharmos para o mundo, para as coisas, de uma forma em enxergar que as coisas sonham, que todas as coisas em algum ponto, em algum sentido, elas sonham. Boa noite para a Gleide aqui também, está participando. Então, este olhar que sonha, né? Inclusive tem acho que na própria língua inglesa, né? O devaneio chama-se daydream, né? Que é o sonhar de dia, que é esse olhar que enxerga as coisas como um sonho, não dependendo exatamente da clareza que as coisas se apresentam. Então, essa é a nossa intenção aqui. Nossa intenção é ver a animosidade no mundo, nas coisas, nos nossos temas cotidianos. E hoje, um tema que eu venho trazer aqui para nós conversarmos, para nós dialogarmos a respeito, é um tema que tem que ter bastante cuidado a falar sobre ele, né? Que é sobre, sobre a individualidade. Vamos falar um pouquinho sobre o indivíduo aqui, sobre este que aparece aqui, quem ele é. E a dificuldade, inclusive, de se chegar nele, né? Então, eu trouxe aqui algumas passagens, talvez seja um tema, dependendo da forma como formos trabalhar, a gente pode estendê-lo por mais uma live, que tem, eu trouxe algumas bibliografias, algumas coisas para nós que devanearmos, mas tem outras que eu não trouxe porque não haveria nem tempo suficiente para isso hoje. Mas, né, antes de começarmos aqui a gente a devanear, né, a gente começar a olhar especificamente para o nosso tema, eu peço para o pessoal aqui que está participando ao vivo, que se tiver alguma pergunta, boa noite, Flá Regina. A Regina sempre acompanha nossas lives também. Eu peço para o pessoal, então, que estiver acompanhando ao vivo, que se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário a ser feito, eu consigo visualizá-lo melhor nessa caixinha aqui que tem no Instagram, que é um balão de fala com uma interrogação. Ali eu consigo organizar e ver melhor o que está acontecendo ali nas discussões. Eu consigo ver aqui também o chat, mas muitas vezes passa, né? Tem que ir para cima muitas vezes para conseguir enxergar. Então nós vamos falar sobre isso, e que o indivíduo ele é uma dificuldade. O indivíduo ele não é algo pronto. Ele precisa, ele para existir, ele precisa ter caráter e corpo. Aqui a Flagina fala que está distorcida a minha voz. Ué, será que está dando problema do áudio? Deixa eu tirar aqui, se tem alguma sujeira. Bom, se o pessoal estiver falando que se tiver algum problema no áudio, por favor me avisem. Porque eu não tenho, não sei se teria que reiniciar ou coisa do tipo, mas acho que não vai ter problema. Bom, se tiver com ruído, algum problema, por favor me avisem aí que eu tento dar uma solução técnica aqui. Aqui a
A Nini está falando que aqui está normal, então ok. Então, que ótimo. Então, hoje eu trouxe algumas coisas para nós conversarmos, para a gente discutir, dialogar. O Vitor também está falando que está ouvindo normal, que bom. Fico feliz. Então, acho que antes então da gente falar sobre esse mundo labiríntico, esse mundo inclusive de difícil acesso, que é o si mesmo, né? Aqui boa noite para o Márcio Meira, que também está dando boa noite para nós. Porque o indivíduo ele não é fácil de ser acessado, né? Tem muitas coisas, tem muitas camadas para se chegar até o si mesmo, né? Inclusive, isso é algo intensamente trabalhado, visto, discutido, colocado, anunciado na obra do Jung. Quando o Jung ele fala sobre o si mesmo, quando ele vai para esse si mesmo, ele está buscando ali entre todas essas figuras aonde surge a especificidade. Onde encontra o sujeito? O sujeito encontra-se na especificidade. Ele não se encontra no lugar comum, digamos assim. Ele se encontra quando eu percebo o lugar aonde a força, né? O Hillman ele diz, né? Deuses são lugares. Então, o lugar é uma força que me leva para este tipo de geografia, de relevo, de clima, de espaço. Tudo isso vem através do lugar. Então, o sujeito e o lugar, eles têm uma relação muito próxima. Eles têm uma relação de reciprocidade. Nunca é uma relação vinda de um lugar só, de um ponto só, na verdade, de uma perspectiva só. Então, para a gente aqui começar, eu trouxe duas obras, né, e algumas anotações minhas para a gente ir conversando. Uma delas que é o que eu pretendo me aprofundar um pouco mais hoje, né, nessa horinha que nós temos, é este livro aqui do Oscar Wilde, o De Profundis, da editora Tordesilhas. E o De Profundis, ele é uma obra deveria ser, inclusive, muito lida, muito conhecida, por conta do seu caráter ali intimista. É uma obra que deveria ser mais lida, na minha opinião. Porque aqui tem várias coisas riquíssimas a respeito, né? O Oscar Wilde, o De Profundis é uma carta escrita para um amante dele, o Bosie, e onde aqui ele vai fazendo uma confissão pessoal de muitos fatores. Ele vai se aprofundando, enquanto ele vai escrevendo para o Bosie, ele vai se aprofundando em si mesmo. É uma obra fantástica. E aqui, na versão que eu tenho, o Oscar Wilde, aqui na página 122 do livro, né, final do primeiro parágrafo, bem no final mesmo, ele tem uma frase que eu queria destacá-la aqui para a gente começar a reflexão. Ele diz o seguinte: ele aqui está se referindo à figura de Cristo. Está se referindo à figura de Jesus Cristo. Ele está dissertando, devaneando a respeito da figura de Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte: ele percebeu que o amor era o primeiro segredo do mundo pelo qual os sábios vinham procurando, e que era apenas por meio do amor que a pessoa podia se aproximar tanto do coração do leproso como dos pés de Deus. Isso daqui já é uma frase para aqui ver que tipo de substância nós vamos falar hoje aqui a respeito. Então, olha só que interessante que aqui o Oscar Wilde, ele está aproximando, então, ele diz que o amor, então, é um meio de aproximação
de duas imagens que parecem que parece que não tem nenhuma relação entre si, né? Aqui o tema, a Flávia está perguntando o tema. Logo mais eu coloco, eu vou lembrar de colocar ele, inclusive, no começo das lives, mas eu vou escrever logo mais, para não perder um pouco essa primeira ideia. Mas aqui, o amor, então, ele é a característica que faz similaridades, assemelha coisas. Olha que interessante. Então, o amor, inclusive, é o que faz com que eu perceba que o que eu acho que eu sou passa por um outro olhar que atinge algo diferente em mim, que até então eu não tinha este acesso. Então, esse processo de similaridades, de assemelhar imagens ali, ele é feito através do amor. Então, o amor, ele tem esse caráter de símbolo. O amor é aquilo que nós simboliza, porque símbolo é o que é lançado junto, né? Não é lançado separado. Então o amor, ele é símbolo, é simbólico. Nós podemos colocar também nesse sentido. O amor é simbólico. Ele nos coloca em uma outra perspectiva. Pois bem, então queria só fazer esse primeiro comentário para não deixar passar aqui. Mas eu queria me aprofundar, me adentrar mais nessa outra passagem aqui do De Profundis, que está na página 123 aqui da versão que eu tenho do livro, aqui na parte de cima da página, aqui já no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte aqui, o Oscar Wilde: quando alguém entra em contato com a própria alma, a alma, o torna simples como uma criança, de modo como Cristo disse que a pessoa deve ser. É trágico como poucos chegam algum dia a possuir sua alma antes de morrer. Nada é mais raro em qualquer homem, diz Emerson, do que um ato propriamente seu. É a absoluta verdade. A maioria das pessoas é alguma outra pessoa. Seus pensamentos são as opiniões de algum outro. Sua vida é imitação. Suas paixões, uma citação surrada. Cristo não foi meramente o individualista supremo, mas o primeiro da história. O mundo tentou fazer dele um filantropo comum, como os pavorosos filantropos do século XIX, ou categorizá-lo como um altruísta, com os anticientíficos e sentimentais. Mas ele, na verdade, não foi uma coisa nem outra. Piedade ele teve, sem dúvida, pelos pobres, pelos que estão trancafiados em prisões, pelos humildes, pelos miseráveis, né? Que a gente tem que até lembrar que ele está falando na prisão, né? Escreveu isso na prisão. Mas sua piedade foi ainda maior pelos ricos, pelos hedonistas empedernidos, por aqueles que se desperdiçam sua liberdade, tornando-se escravo das coisas, por aqueles que usam roupas finas e vivem na casa de reis. Aqui, né, acho que vale até fazer um pequeno parênteses, ressaltar. Aqui ele está dizendo, aqui ele faz uma referência total à riqueza material. Ele está falando dessa riqueza no sentido físico dela, né? No sentido do dinheiro, né? da coisa em si. Ele não está falando de uma outra riqueza metafórica, não é nesse sentido agora.
A riqueza e o prazer lhe pareciam ser, na verdade, tragédias maiores do que a pobreza ou a tristeza. E quanto ao altruísmo, quem mais do que ele soube que é a vocação e não a volição que nos define, e que não se podem colher uvas em espinheiros ou figos em cardos? Viver para os outros como um objetivo autoconsciente e definido não era o seu credo. Não era a base do seu credo. Quando diz, perdoa os teus inimigos, não é em nome do inimigo, mas da própria pessoa que ele o diz. E porque o amor é mais belo que o ódio. Em seu rogo ao jovem que amava, ao ter em consideração, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Não é na condição dos pobres que ele está pensando, mas na alma do jovem, a alma que a riqueza desfigurava. Essa é uma passagem aqui, é muito forte, ela é muito tocante aqui, porque aqui, para mim, o Oscar Wilde ele vai no centro da coisa. Aqui tem vários níveis para a gente enxergar essa parte aqui do que ele está dizendo. Eu vou tentar aqui abarcar o máximo possível desses níveis, que ele vai se aprofundando muito aqui. O que ele está dizendo aqui é algo para reverberar. Eu vou ficar primeiro com essa parte final do que ele diz, de que ele não está pensando, olha só que importante isso, ele não está pensando nos pobres, ele não está tentando fazer com que o pobre seja retirado da sua condição de pobreza, pois isso é torná-lo indigno. É ter uma posição, é tomar uma posição em relação à pobreza, de que ela é indigna, de que ela não deve de nenhuma forma ser vivenciada, tanto fisicamente até como metaforicamente, porque a metáfora aí ela é substancial, ela é concreta, ela atinge o mundo concreto. E, na verdade, ele diz que ele faz uma relação dizendo que se eu me preocupo com a alma, todos os lugares têm a sua dignidade. E cada um deles me apresenta a sua maneira individual, detalhista, única, singular de ser. Então nós sempre, aqui, ele está preocupado em pegar a alma das coisas. E ele coloca aqui nesse exemplo, aqui, eu achei fantástico, que o lugar aonde se perde a alma é o lugar aonde há uma abundância de coisas que se prendem à materialidade. Então, a perspectiva materialista, colocando nesse sentido, né, e até aqui vale fazer um parênteses, né, que matéria compartilha radical com mater, que é mãe, né? Então a gente tem ali, quando a gente fica na matéria, em alguma instância a gente fica na mãe também, ou seja, a gente fica num lugar onde as coisas elas são dadas, prontas, supridas, mas elas não se movimentam ao mesmo tempo, elas não nascem. Ficar na mãe em alguma instância é também não nascer, é também não ir para fora, não é ir para o mundo. Ou nas linguagens que nós estamos vendo hoje, é não se tornar, não é vir a ser. Então esse é o ponto. E olha o ponto que ele diz, olha, ele não está pensando, aqui ele coloca, isso aqui é a visão do Oscar Wilde, né? Eu estou acompanhando a ideia dele. Ele não está pensando nos pobres. Ou seja, ele não está fazendo... olha que importante isso. Tem-se uma noção de que então Jesus era um caridoso. Aqui ele está colocando que não, ele não é caridoso.
aqui não é caridade. Isso aqui é basicamente um leitor de alma. Ele está lendo a alma. Ele não está importando com o que a pessoa quer. Ele está se importando com aquilo que prende a pessoa de não a ter acesso a ela mesma. Esse é um ponto importante. Não ter acesso a ela mesma. Mas como assim não ter acesso? Como assim não ter acesso a ela mesma? Aí eu vou citar um livro, que também é um livro deveramente extremamente importante, que é um dos livros mais fantásticos que eu já li de psicologia, que é O Lamento dos Mortos, do James Hillman e o Sonu Shamdasani. E é um diálogo, é um livro que, se não me engano, ele foi uma gravação de encontros, né, entre o Sonu e o Hillman, e eles estavam ali falando e divulgando o livro vermelho do Jung, que tinha sido lançado na época. Estava ali sendo difundido, ele tinha acabado de ser disseminado. E ali há uma parte muito importante do livro, que eu não estou com ele aqui agora, até porque a intenção é aprofundá-lo em um outro momento, mas em que ele diz o seguinte: é preciso que a gente escute os mortos, né? Então, estes mortos aí, ele comenta que são... o que são esses mortos ali? Que são imagens que elas pedem, elas têm sede de sangue, de vida, e elas pedem licença para poderem se movimentar na vida de alguma forma. Elas tentam se reproduzir, se repercutir. Então, se a gente for pensar ali, elas atingem gerações. A gente pode ver ali, quando a gente começa a ver o indivíduo, né, as complicações de um indivíduo, né, o lugar que muitas vezes o para, tem uma imagem geracional que vai acompanhando aquela família de geração em geração. Então, uma questão ali com uma mãe viúva, uma criança que foi abandonada muito cedo. Então, são várias questões ali que vão sendo trazidas, e que isso ali, o Hillman e o Sonu discutem que na obra ali do Jung são a linguagem dos mortos ali. Mortos no sentido de não que eles não estejam ativos, né? Eles estão muito ativos, eles estão animados. Tem uma frase do Hillman que fala que são os mortos que animam a nossa vida, né? São eles que... Então, a gente tem que olhar para as questões deles. Porque se nós não olharmos para estas questões, a nossa vida não entra... até então, essas questões passam a tomar muito tempo e muita força e muito espaço na vida. Elas entram ali. Elas entram porque elas não são matéria, elas não são materiais, elas são esquias, né? Elas se desviam, elas são sombras. Então, estas são questões, né, que são questões deles, né? O Hillman, ele especifica, são deles. E se enquanto eu não olhar para as questões deles, me debruçar, ou seja, as questões deles são diferentes das minhas, olha só, se é deles, não diz respeito à minha pessoa especificamente, mas me atinge especificamente por algum motivo. É ali que tem uma ferida, e é nessa ferida que o indivíduo tenta vir a ser de alguma maneira, né? Tem uma pergunta da Nini aqui, deixa eu ver se eu consigo respondê-la. É uma pergunta assim, que ela está perguntando: dá para se entender que estes mortos existem em nós há mais tempo do que nós tenhamos os percebido? Sim. Sim. Eles são atemporais, né? Esses mortos, a gente pode colocar inclusive que eles são imortais, né? Eles não se matam.
Você não elimina eles. Eles são essa camada em nós que pede para conversar conosco o tempo inteiro, mas numa outra língua. Se eu for para a linguagem comum, se eu for para a linguagem material, eu perco. É uma linguagem mais sensível. Ela é sensível e, ao mesmo tempo, ela atinge muitas camadas consecutivas, né? Ao mesmo tempo. Então, sim. Então, eu não consigo... aqui, acho que já é um ponto para a gente ver um outro nível em relação a isso. Eu não consigo chegar ali no indivíduo se eu estou preocupado em dizer que o que impede esta pessoa de ser quem ela é ter emprego X. Né? Em outras linguagens, né, que tem, até fiz um rios esses dias. Você tem que parar de acessar o arquétipo da empregada e acessar o arquétipo da Cleópatra. Isso é uma loucura. Isso é uma bizarrice, porque aí eu acho que eu pego uma coisa, substituo por outra e pronto. E aí eu estou servindo de novo a um discurso de prosperidade, de riqueza, de felicidade, e que é um discurso que tende a nos, aqui o Oscar Wilde está até mostrando isso, a nos enclausurar. É uma prisão pior, porque ela não é perceptível, porque ela tem diversos escapes. Então, eu não consigo ficar com a imagem que me... É muito mais difícil eu ficar com alguma imagem, porque eu vou achando recursos materiais para me desviar dela. Eu não preciso imaginar o mundo. E se eu não imagino o mundo... Acho que aqui você tem uma outra coisa. Peraí. Essa era uma outra coisa aqui que eu ia trazer. Eu já estou entrando num outro tema aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Deixa eu só ver se está aqui. Aqui não. Sim. Aqui. Esse é um outro ponto também que eu vou colocar também. Vai ser mais pra frente. Aqui, ó. Tem esta parte aqui. E... deixa eu ver se eu vou... aqui, ó. Vou pegar primeiro essa parte aqui. Esse livro que eu vou ler, essa parte, é de um livro que eu já tenho utilizado ele aqui nas lives, que é o livro Zeus, do Gustavo Barcelos. Fabulações do Mundo e Paternidade Arquetípica, da editora Vozes. Tem um trechinho aqui na página 50, já vi que tem um comentário do Vitor, eu já vou lê-lo. E que ele fala o seguinte aqui, ó. Ele vai dissertando essa ideia ao longo do livro, inclusive diversas vezes, mas aqui ele diz o seguinte, bem no início da página 50. Seja na coletividade, seja na cultura, ou em nossas vidas pessoais, só teremos acesso ao destino das coisas, né? A gente pode colocar também destino ali como uma necessidade de coração das coisas, do que elas querem sobre mim, por que elas estão me acessando, ou seja, eu sou mais um fruto das imagens do que as imagens são fruto da minha imaginação. É nesse sentido. As coisas me imaginam. O mundo está me imaginando o tempo todo, constantemente. E se eu não imaginar esse mundo, eu não o percebo. Eu fico cego em relação a ele. Mas uma outra cegueira aqui. Aqui ele fala, no sentido de termos acesso a uma visão de como as coisas estão tramadas. Aqui ele coloca a visão da Ananke, das moiras ali, né? Da trama do destino. Por meio das histórias que são contadas de olhos e boca fechados.
Sonhos, memórias, fantasias, imaginação, sintomas. Esses são exemplos, são modos também de acessar o que essa força quer de mim. Eu preciso trabalhar esta imaginação em mim, o que ela quer de mim, e não o que eu quero dela, o que eu quero fazer com ela, porque se eu não percebo o que ela quer de mim, eu não... essa força vai tende a invadir o mundo, pois ela é algo muito importante, ela está tocando no meu detalhe, no meu individual. E aí esse é um outro ponto, inclusive, que eu vou tentar aqui, eu não sei se agora já dá para comentar sobre isso, acho que dá para comentar um pouquinho por cima, assim. Porque o que acontece? Um exemplo mítico, Ulisses, quando ele vai ao Hades, ele está curioso, interessado, ele faz uma descida com um puro interesse de saber quem ele é, e ele se aprofunda nisso, ele vai encontrar lá o Tiresias, e ele está ali, apesar, né, de ter um momento ali que ele fica meio irritado e tudo mais e tal, mas ele está tentando falar na língua daqueles que falam lá embaixo. Ele faz a descida, ele não está tentando chegar lá e ser o colonizador do mundo das trevas. Agora eu vou colonizar todo mundo, e também isso é uma crítica possível também de se fazer. E que, de certa forma, Freud fez isso na obra dele. Freud, quando ele traduz, ele interpreta os sonhos, ele coloca os sonhos numa categoria de... eles estão obscurecendo a passagem para uma outra coisa mais importante, ele está colonizando os sonhos. Ou seja, os sonhos, essa narrativa mítica que nós estamos trazendo, perde a sua individualidade. Olha só, trazendo isso ao nosso tema de hoje. As coisas têm sua individualidade. Se eu as desrespeito, eu deixo de ir para o mundo, de me relacionar com o mundo, como esse mundo animado, com esse mundo que se preocupa mais com o movimento do que com a explicação. Eu vou chegar lá também em relação a isso. Então, esse é um ponto, né, que as coisas elas têm a sua própria individualidade. E aqui tem um outro trecho que o Barcelos ele fala, deixa eu só ver se é esse daqui ou é o da frente. Esse daqui é um pouco do que eu já comentei. Deixa eu ver se vale aqui. Sim, eu acho que vale ler sim esse trecho, que é o final da página 52, porque ele vai trazer mais realçado essa questão de perceber ali porque quando eu percebo a individualidade das coisas, quando eu percebo as suas especificidades, eu também percebo semelhança, tá? Perceber a natureza individual de alguma coisa me abre o campo para semelhanças e não para categorias, para categorizações, no caso. Então, deixa eu só fazer uma parada, que eu esqueci de falar do negócio do Vitor aqui em cima, e tem mais um comentário, uma pergunta da Nini. Aqui o Vitor está falando. Interessante que comentamos em lives passadas da importância da pré-concepção na imaginação daquilo que fazemos materialmente. Por exemplo, quando o marceneiro faz uma mesa ou o pedreiro uma casa. Sim, esta casa, ela foi sonhada antes dela se tornar uma casa concreta, uma casa física ali no caso. Então, o próprio Bachelard ele fala sobre isso, né, Vitor? Ele vai dizer ali que a imaginação precede a percepção.
O Bachelard fala sobre isso, né? Que imagina, o mundo foi, inclusive nas próprias mitologias, Teogonia de Hesíodo, na própria Bíblia, vai dizer que não existia mundo. O nosso mundo começou com uma imaginação. Existia um Deus ou deuses, né? Dependendo de qual for a mítica, que imaginou alguma coisa que antes não existia nada. Não tinha nada concreto, nada material. Então a imaginação é predecessora de tudo. Ela é a nossa grande mãe, inclusive, se a gente for colocar numa outra metáfora. Ela cria tudo. Ela está dentro. Ela está presente. E a Nini, é uma pergunta aqui da Nini. Ela pergunta aqui: a linguagem que essas forças utilizam para se comunicar conosco é uma linguagem imagética? É uma linguagem mítica. É imagética, sim, mas eu prefiro esse termo mítico por conta do seguinte: o termo mítico, ele diferencia o que é uma narrativa mítica do que é uma narrativa histórica, né? Inclusive o próprio Marcelo, até pegando esse gancho, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele está aqui. Se eu acho aqui meu livro. Porque quer ver, ó? Acho que tá nessa página aqui, deixa eu ver em qual lugar. Aqui, ó. Aqui, achei. James Hillman, aqui tá no Zeus, tá, gente? Tá no Zeus, página 50, no segundo parágrafo. James Hillman, em seu livro Suicídio e Alma, de 1964, neste livro, ele falando de psicoterapia, sente a necessidade de fazer uma distinção entre o que é uma história de caso, ou seja, do ego, e uma história da alma, ou seja, mítica, imagética, das imagens delas próprias. Em outras palavras, a história se contamos de boca aberta e que contamos de boca fechada. Há uma diferença fundamental entre essas duas narrativas. Elas podem se aproximar, podem se distanciar, e sua aproximação ou seu distanciamento dizem muitas coisas, inclusive no sentido do que pode ser entendido por psicopatologia. Sabemos que há um jogo espaço-temporal entre essas duas narrativas. Sabemos que ocupam a imaginação de modos bem diferentes. E esse intervalo é muito importante para a psicoterapia. Há uma necessidade de distinção entre essas duas narrativas. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, que a história factual, essa história que a gente fala, que aconteceu isso, eu tenho um problema com relação ao meu, complexo materno, meu irmão, enfim. Essa narrativa de caso, ela, se a gente vai para ela, que ele está dizendo assim, se a gente escuta esta narrativa, nós ficamos presos a o que o ego quer. E o que o ego quer é sempre se defender de imagens. Ele sempre está imaginando como se preservar. Ele é a nossa instituição de autopreservação. Só que, ao mesmo tempo, ele é uma ameaça constante à imaginação. Ele é aquele que não permite que nada diferente aconteça. O ego não deixa nada diferente acontecer. Inclusive, ele é aquele que discrimina muitas coisas. Ele é um exímio discriminador também nesse sentido, né? Porque ele está sempre ali de dizendo, isso aqui sou eu, isso aqui não sou eu, o que não sou eu tem que ser jogado fora, tem que ser aniquilado. Esse é um tipo de ego, inclusive, tá? Que é o ego hercúleo, é o ego que é a supremacia da força. Este ego é a supremacia da força, que valoriza excessivamente, incessantemente, a realização de tarefas que
que precisam ser cumpridas de maneira única, amando de Hera, lembrando que Hércules seu nome Heracles, inclusive, que é uma outra vertente do nome Hércules, é as glórias de Hera. E Hera tem toda ali a sua... Hera é uma deusa bem exigente, tem que ser assim, não assado, né? E ele é quem trabalha para Hera. Então o ego Hercúleo está a serviço de Hera, né, em seus domínios ali. Então é um ego que não é muito interessado, é um tipo de, é uma forma, a gente está falando de individualidade, né? Então ele é específico, ele está interessado em como derrotar, ele também é um estrategista, ele também tem a sua estratégia e tudo mais, só que quando ele desce, quando ele faz essa catábase, quando ele vai para baixo, quando ele sonha, também vamos colocar nessa linguagem, quando ele sonha, quando ele se encontra com imagens, quando ele vai se relacionar com essas imagens, ele geralmente está fazendo o quê? Brigando com elas. A gente pode, isso é um fator interessante, clínico inclusive, onde pessoas que elas, eu não vou tentar dar nome aqui para os bois não, deixar os bois se nomearem por aí, mas em que pessoas que têm uma exacerbação intensa, constante sobre a sua perspectiva de vida e sempre coloca e sempre pontua que esta é a perspectiva que mais vale, que é a mais importante, ela geralmente apresenta sonhos em que ela está brigando com as imagens ou ela está sendo enganada por alguém. Tem uma mulher numa farmácia que não me atende, eu cheguei primeiro na farmácia e ela não me atende. Alguém diz que não tem uma coisa, mas quando chega alguém, ela dá essa coisa que eu estava pedindo, aí eu falo, olha, você me enganou. Então, ela está sempre brigando com as imagens ali. Quando ela desce, ela briga. Ela vai para o fight, né? Colocando em outra linguagem. E esse é uma maneira da gente não se relacionar, nem com o mundo e nem conosco, né? Não tem si mesmo. O si mesmo fica distante aí. O si mesmo eu encontro no que as imagens dizem sobre mim. Eu encontro quem, ou seja, eu encontro quem eu sou quando algo e alguém está olhando para mim e está dizendo alguma coisa diferente do que eu acho de mim. Aí eu encontro quem eu sou. Ou seja, o si mesmo é um caminho. Também a gente tem essa metáfora. O indivíduo, né, o individual, ele é um caminho. Se a gente está falando que então essa especificidade, essa individualidade, ela faz semelhanças, ela encontra semelhanças, então ela faz caminho. Ela metaforiza. Ela encontra uma outra maneira de conversar sobre isso. Isso é a maneira mítica. A maneira mítica de novo, né? Vou citar um exemplo da live passada. A pedra do Carlos Drummond de Andrade não é pedra. O que então é? Eu preciso olhar para que pedra que ele está dizendo. Algo como uma pedra, que através da sua apresentação mineral, ela mostra que ela tem uma vida dura, parada no meio de um caminho, e que tinha uma pedra no meio do caminho, no caminho tinha uma pedra. Então, para onde quer que eu vá, eu acabo encontrando alguma coisa como uma pedra ali. Então a pedra me faz perceber o caminho me faz perceber pedras. É uma relação. Isso chama-se simultaneidade de imagens, né? Isso é o que a gente chama de simultaneidade de imagens. Ou seja, eu suspendo a narrativa histórica
pois a narrativa histórica atrapalha a narrativa imagética. Ela faz barulho demais, ela dá preocupações demais, ou seja, quando eu estou extremamente aflitivo, preocupado, em demasia, eu saio do que a imagem fala sobre si, a apresentação toda que ela está se dando, e eu coloco as coisas como causa e efeito, e acabo me relacionando às coisas como se elas fossem progressões. Isso, depois aquilo, e se eu voltar para cá é ruim. Moralmente ruim. Se eu fizer um movimento de voltar para este lugar, eu não posso. E o que a gente está falando sobre tudo isso são estes movimentos, é esta imaginação de causa e efeito que prende a gente. De não se conhecer. De não acessar o que em nós é animado. E segundo o Hillman, Jung e tudo mais, o que em nós é animado são estas figuras oníricas, são essas figuras míticas, são estes mortos, são estas imagens que, à medida em que eu vou tentar ali colocá-las no plano material, elas vão embora. Elas são esquias, né? Elas são sombras no mundo das trevas. Então, uma outra coisa também que eu queria pontuar sobre tudo isso, né? Que dessa necessidade de imaginar, né? Que nós estamos falando aqui sobre uma necessidade da imaginação, é o seguinte. Aqui eu acho que vai ser, talvez a última parte que eu vou ler, né, dos grifos que eu fiz aqui do livro, que na página 55, no meio da página, o Barcelos ele vai dizer o seguinte: como sustenta Hillman, ao perdermos a capacidade de imaginar divindades, né, ou seja, imaginar forças. Quando ele fala de divindade, ele está falando também de forças, né, a força do mar, o que é um sol, o que é um terremoto, o que é uma mãe, o que é um lar, e por aí vai. Isso são forças. Se eu não imaginar, se nós perdemos essa capacidade de imaginar, ou seja, se colocarmos esta imaginação apenas em um lugar factual, em uma narrativa factual, em uma narrativa histórica, perdemos a proteção que imaginá-las nos proporciona. Olha que importante isso. Ele está dizendo o seguinte, que se eu percebo que, por exemplo, ali um lobisomem aparece nos meus sonhos e me atrapalhando nos sonhos, ele está o tempo todo ali me perseguindo, tentando me devorar. Se eu simplesmente tento combater este lobisomem, o próprio mito de Heracles diz pra gente que a gente está fazendo uma loucura, né? Que nós estamos lutando contra sombras, né? E se ele tem uma sombra, tem alguma coisa que ela é ligada, né? Ela tem uma concretude ao que ela é ligada. Mas se eu tento eliminar, ela deixa de me proteger. Olha que loucura gostosa essa. Deixa de me proteger, ou seja, eu fico vulnerável ao que isto quer de mim. Eu não estou escolhendo nada. Quando eu acho que estou escolhendo alguma coisa para mim, quando eu acho que estou fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada. Eu estou escravo, subserviente ao que essa imagem quer de mim. Porque ela, ao tentar derrotá-la, eu estou vulnerável. Eu estou não me relacionando com algo que é meu, que é em mim, não é em outro lugar, né? Esse exemplo desse lobisomem. Então, então a gente pode colocar num outro sentido. Quando a gente está lá na clínica, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem xoxo até.
Mas se, por exemplo, chega alguém ali e fala, olha, eu sou borderline, eu fui diagnosticado com borderline, eu tenho essa questão, né, que é um diagnóstico psiquiátrico e tudo mais e tal. Se eu utilizar esta narrativa de borderline como uma história factual, eu estou desprotegido. Eu estou em apuros, eu estou em perigo, porque eu tenho o risco de pegar esse negócio e justificar tudo que eu estou fazendo por ser borderline. Agora, se eu faço o sentido de eu sou borderline, isto é perigoso. Isso é algo que eu preciso estar atento, que me atinge, que tem o poder de se eu olhar muito com os olhos comuns, rouba minha consciência, tira minha consciência. Então eu percebo, isso daqui eu tenho que tomar mais cuidado. Algumas coisas dentro dessa perspectiva eu preciso tomar mais cuidado. Isso é reverência. Isso é reverência mítica à imagem. O Barcelos ele continua. Isso é proteção, inclusive. Isso é uma maneira de se proteger. Não é mais eu estou explicando, eu sou assim, eu vou dar carteirada. Não. Se isto aqui me acompanha constantemente e eu preciso prestar atenção porque isso tem uma capacidade incrível, fantástica de roubar a minha consciência. Isso é um marco protetivo ali. Aí ele continua. Esse é um ponto importante. Sem imaginação ficamos perdidos, à deriva. Corre-se o perigo dessas forças que nos compõem, ou seja, todos nós temos um nível de Héracles, de Zeus, de Hera, né, dessas forças, né, de Afrodite, ou seja, a gente tem todo um panteão dentro da gente. Assumirem as direções daquilo que fazemos, pois estamos inconscientes delas, ou seja, eu perco a minha individualidade quando alguma coisa se apresenta para mim e eu faço alguma manobra para parar de me relacionar com ela, para parar de olhar para ela, olhar imaginativo, nesse caso. Quanto menor a capacidade imaginativa, mais o sujeito está vulnerável. A importância de imaginarmos as divindades vai no sentido de nos protegermos com relação a essas forças, pois elas, que nos são apresentadas por essas divindades, com esses nomes e essas faces, são muito anteriores a nós, ou seja, ela nos conhece antes mesmo da nossa criação. Podem ser terríveis ou amigáveis. A maneira que temos de melhor nos relacionarmos com elas é, contudo, imaginá-las. Então, pessoal, eu acho que hoje, se alguém tiver uma pergunta e tudo mais, mas eu queria pegar aqui esse pequeno trecho, essa pequena finalização e ver o seguinte: na medida em que que nós deixamos de imaginar, e deixar de imaginar é perder o contato com o diferente, com o estranho, com a feiura, com inseguranças. Se eu deixo de me relacionar com isso, eu estou perdendo a mim. Não é qualquer coisa. Eu estou perdendo a mim. Inclusive, eu recomendo veementemente, um outro livro que inclusive foi citado aqui, que é O Suicídio e Alma, onde esse livro do James Hillman, ele fala uma coisa extremamente impactante, mas, ao mesmo tempo, coloca-nos numa perspectiva mais substancial em relação às nossas questões de vida. Ele diz o seguinte ali no livro, que se a alma quiser e ela precisar se matar, ela vai, né? Ela vai para esse lugar. A alma, ela não está a favor da vida.
ela está a favor do si mesmo, né? Como o Jung diria, está a favor deste outro eu, esse eu que eu desconheço. E a vida muitas vezes pode atrapalhar. Olha só o que o Riemann está colocando nessa frase. A nossa vida, a vida como a qual nós levamos as coisas, que nós temos consciência das coisas, ela pode nos atrapalhar a este acesso, ao acesso às imagens que são mais interessantes, são mais animadas, são mais desejantes do que o meu próprio desejo. Elas são insistentes até em muitos sentidos, né? Elas buscam ali um contato, vida, sangue. Elas alimentadas de sangue falam melhor sobre si mesmas. Então, as imagens elas não têm sangue. Os nossos sonhos, né, colocando em outra linguagem, os nossos sonhos eles não têm sangue. Nós podemos muito bem esquecê-los. Eu posso ter uma noite de sono, lembrar de um sonho e falar, é só um sonho e esquecê-lo. Mas na medida em que eu lembro desse sonho, ele está me dando em alguma instância sangue. Ele está me dando em alguma instância dizendo quem ele é para mim, sobre mim também. E aí eu consigo observar camadas em mim que até então não eram possíveis de serem sensorialmente sentidas. Então, a gente só cria corpo psíquico quando a gente desce em algum... A gente só vira indivíduo também, né? A gente só se torna esse indivíduo nesse sentido psicológico da palavra, falando, quando a gente desce. E descer não é ali ficar passando terror e tudo mais. Aqui o Barcelos fala, elas podem ser amigáveis ou não. Descida é realmente olhar para o que essa questão está falando sobre ela para mim. Isso é preciso ficar claro. Porque aí ela me toca de uma maneira que eu não estou acostumado. Que eu não estou... que sai do campo da explicação. Retira o campo da explicação e vai para o campo da apreciação, da apresentação, de colocar, de estar no lugar, de estar em um lugar ali, né? Localizar. Bom, pessoal, então por hoje é só. Essa foi a nossa live, né? E né, o tema do Devaneios é exatamente da gente ir quebrando a sequência lógica das coisas, né? Eu preparo sempre o tema, mas a maneira como a gente vai desenvolvendo eles é para a gente deixar a imaginação nossa solta, que é a nossa intenção aqui. A nossa intenção é libertar a nossa imaginação do lugar comum. Então, é o que a gente faz aqui, a gente sonha, né? Então, boa noite, Vitor, né? Que o Vitor, querido aqui, né? A gente continuar sonhando as nossas emoções, ou melhor também, né? Permitir que as nossas emoções nos sonhem, nos apresente, olha o que está acontecendo, olha como isso aqui é violento, olha como isso daqui é leve, olha como isso daqui é vermelho, e por aí vai, né? Então, a Nini foi uma live maravilhosa, muito obrigado, Nini. Eu agradeço muito ao pessoal que participa aqui ao vivo. Muito obrigado aqui para todo mundo. Então, nós nos vemos num outro encontro, no próximo encontro. Provavelmente semana que vem não terá por conta do feriado, né? Vai ser feriado, né, da proclamação da República. Mas a gente vê aí, eu vou anunciando ali, né, dentro da semana, né, como é que vão ser as lives e tudo mais. Mas fique também o convite, né, para as pessoas que quiserem conhecer, né, o espaço aqui do SEI ao vivo, um dia quiserem aqui participar. As lives acontecem em Campinas, nós estamos, né, reiterando o convite, fica aqui na rua Doutor Quirino, 1856, aqui no centro de Campinas. E muitíssimo obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo encontro.